Mateus, capítulo de número 4. Um dos capítulos da Bíblia Sagrada de conflito. É aqui aonde o Filho de Deus é confrontado por Satanás. Faz-se necessário lermos a passagem. Eu vou ler para você. Mateus, capítulo de número 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esta passagem bíblica, importantíssima, relata o momento exato aonde o Senhor Jesus vai ser tentado. É bom a gente estudar isto aqui, porque assim como Cristo, nós somos tentados todos os dias. Então, o Senhor Jesus se preparou, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te a esta pedra e a transforma-a em pães. Mas o Senhor Jesus disse: não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o inimigo o transportou à cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, larga-te, solta-te daqui para baixo. Os anjos estarão prontos para te sustentar. Você não vai de modo algum se machucar e nem vai tropeçar o teu pé em alguma pedra. Jesus, porém, o repreendeu dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o inimigo novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Mas o Senhor disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o inimigo o deixou e se afastou por um breve momento de tempo. Então Jesus saiu daquela região, porque ouviu dizer que João o Batista agora estava preso. Então ele voltou para as regiões da Galileia. E deixando tudo ali em Nazaré, a cidade onde ele crescera, foi para Cafarnaum, cidade marítima, nas regiões que tinham sido dada à tribo de Zebulon e à tribo de Naphtali, a Galileia das nações. Isto aconteceu para que se cumprisse a profecia que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam vivendo nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão,
que mais tarde foi chamado de Pedro, e André, que era seu irmão. Ambos eram pescadores e estavam ali lavando as redes. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu farei com que sejais pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram ao Senhor. E adiantando-se dali, viu mais 2 irmãos. Eram os filhos de Zebedeu, João e seu irmão. Eles estavam com Zebedeu no barco, consertando as redes. E chamou-os, e eles imediatamente deixaram o barco. E deixaram também a seu pai, e seguiram a Cristo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Traziam todos os que padeciam de enfermidades, todos acometidos de doenças, os atormentados de espíritos, diversos lunáticos, paralíticos, e colocavam todos na presença do Senhor Jesus. E ele curava a todos eles. E uma multidão de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão vieram ter com o Senhor Jesus. E Jesus, pois, vendo a multidão, começou a ensinar-lhes, dizendo muitas coisas para seus ensinamentos. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus é o momento em que Jesus principia seu ministério. Quando o inimigo diz: lança-te sobre esta pedra e diga: seja pão, o inimigo está tentando tirar Jesus do foco. Quando ele o leva ao lugar alto do templo, ele pretende matá-lo. Escute bem, mesmo Jesus sendo filho de Deus, se ele tivesse obedecido a Satanás, nesses 3 momentos, porque o último momento foi o mais tentador, todos os reinos do mundo, a glória deles, mas o Senhor Jesus recusou. O inimigo, vendo que não teria chance com o Senhor Jesus, se afastou dele por um tempo. A partir então, Jesus chama a si os seus discípulos. E aqui há um ponto importantíssimo, porque os apóstolos não eram apenas espectadores, eles eram aqueles que no futuro dariam prosseguimento a tudo aquilo que Jesus começou, não só a ensinar, mas também a fazer. Quem ler Atos dos Apóstolos vai se maravilhar com os apóstolos realizando sinais tão grandiosos, o que significa que eles aprenderam com o Senhor Jesus e fizeram tudo aquilo que ele começou a ensinar-lhes e a fazer. Ele fazia, os discípulos observavam e aprendiam. Você é também chamado pelo Senhor Jesus. E é por isso que eu estou aqui hoje, dizendo: Jesus ainda está chamando discípulos para pregar o Evangelho, para ser testemunha das suas obras e para declarar que Ele é aquele que nos chama da nossa vida antiga para uma vida nova. É Ele que nos tira das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Não sei como está a sua vida, mas eu sei que ela pode ficar muito melhor se você aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Deus em Cristo te abençoe, em nome